Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley novamente, e hoje vamos dar continuidade então de algo que estamos trabalhando, né? Que é a paisagem, as mudanças do homem na paisagem, a mudança também que acontece às vezes também na própria natureza, né? Por exemplo, um vulcão, quando ele entra em erupção, ele vai soltar alguns resíduos, a lava em si, e vai alterar toda aquela paisagem ao redor, né? Que talvez seja natural, e a própria natureza então vai proporcionar a mudança desse lugar, dessa paisagem, desse território. Mas também nessas aulas precisamos entender qual o nosso lugar, o ser humano dentro dessa superfície terrestre. Precisamos ter a orientação, né? Precisamos também ter a certeza aonde estamos, o que estamos fazendo. Conhecer um pouco também do nosso território. Precisamos saber sobre o Brasil, precisamos saber sobre o mundo. Não somente ficar focado em pensamentos que não te oriente, não traz a orientação para você saber principalmente as coordenadas geográficas, por exemplo. Sabemos que tem a região norte, a região sul, leste, oeste. Por exemplo, a aula passada comentei sobre o desmatamento no Amazonas. Então sabemos que a região do Amazonas é classificada como a região norte do nosso país. O desmatamento é uma das ações antrópicas negativas, porque falamos então na última aula sobre a ação antrópica positiva. Aquela ação que o homem vai tentar então modificar aquilo que foi destruído então pela ação antrópica negativa, uma paisagem, ele vai tentar reconstruir aquela destruição que houve então naquela área, naquela paisagem. Nós temos uma figura aqui então muito interessante que mostra então uma foto, uma paisagem, né? Podemos encarar assim, de uma floresta natural. Essa vegetação lá atrás representa então a vegetação existente mesmo daquela região, mas a extração da madeira então está acabando com esse território. Então, se antigamente essa foto possuía todas as árvores componentes que constituem então essa paisagem, veja bem que a ação antrópica negativa nessa imagem já está modificando praticamente a paisagem. A ação antrópica negativa, as alterações feitas pelo homem no meio ambiente, intensificaram-se bastante nos últimos tempos. Foi a partir da Revolução Industrial que o cenário mundial alterou-se de maneira significativa, o modo de produção capitalista, voltando para o alcance máximo de lucros e produção em massa. Mudou a maneira de viver e pensar da sociedade, estimulando cada vez mais os impactos socioambientais. O consumo desenfreado da população resultou na necessidade, então, de maior obtenção de matéria-prima para as produções industriais. É como eu falei a aula passada, né? Então, no século XIX, mais ou menos, né? A Revolução Industrial sofre então essa alteração na paisagem. Antes era uma paisagem natural, surge o êxodo rural, voltando, recapitulando um pouco. Então surgem as indústrias, né? E consequentemente, se surgem então as indústrias, em torno então dessas indústrias no século XIX, começa a surgir então as cidades. E se surge cidade, então vai surgir um desmatamento, a mudança do solo, que outrora era uma paisagem em um local natural. Questões como o aumento da temperatura causada pelo desflorestamento, inundações nas áreas urbanas, seca extrema em diversas regiões do mundo, extinção de espécies da fauna e da flora, poluição de mares e rios, agravamento do efeito estufa, entre outros, já são sentidas pela nossa sociedade. Porque quando olhamos uma paisagem, nós temos noção do que estamos vendo. Mas quando existe então uma ação antrópica negativa,
essa paisagem, ela tem vida, né? Por que ela tem vida? Porque ela tem o quê? A fauna, a flora, né? Tem os rios, ou os mares, e etc. Então, quando há a ação negativa antrópica do homem, destruindo esse lugar, essa paisagem, ou esse lugar que poderia então ser conservado para manter uma paisagem bonita, talvez está sendo alterada pelo homem de forma irregular. O avanço urbano em áreas naturais. Aqui é uma imagem muito triste, né? Principalmente em períodos de seca, acontecem muitas queimadas. Às vezes, como está muito seco, em período de seca, que chove muito pouco, né, não há precipitação em abundância, às vezes pessoas jogam, digamos, uma bituca de cigarro no mato seco, com o vento, aquela pequena bituca de cigarro que talvez alguém que fume lançou, produz a intensificação do calor, causando então um foco de chama e de repente tudo começa a pegar fogo. Às vezes não é somente isso que acontece, né? Existem queimadas naturais que podem ocorrer como raios, ou também os focos de fogos que são criminosos. Isso acontece muito, tá, pessoal? Então nós temos uma paisagem ali, que seria do lado direito, uma pequena árvore representando o que era natural, e aqui então na parte esquerda da minha mão, professor, seria o que? A destruição da ação antrópica negativa. Para quê? Para a ação humana dos centros urbanos. Talvez, pessoal, isso possa acontecer no território, mudando essa paisagem que vocês estão olhando aqui, para construções de casas, né? Ou alguma coisa em si. Aqui nós já temos o quê? O que seria essa foto? Sabemos que é a cidade de São Paulo, porque conhecemos muito bem livros e reportagens em televisões. Quem já visitou São Paulo conhece, eu já fui, e essa cidade, ela é interessante. Observe-se que nós temos uma pequena quantidade de vegetação, que seria as árvores, mas temos uma grande concentração urbana, que é os prédios, as rodovias, as estradas, né? E nós temos também várias pontes, carros e etc. Isso é uma paisagem urbana, uma paisagem antrópica. Mas se começarmos então a observar, tente imaginar que, olhando essa foto, antes de existir então esses prédios, havia uma vegetação aqui, né? Então, antes era uma paisagem natural e hoje é uma ação antrópica, né? O urbanismo, né? O surgimento dos centros urbanos. É mais ou menos aquilo para que você possa entender. Quando há uma grande concentração, um aglomerado de pessoas que começam a se mover, localizar e concentrar numa região, uma cidade, essa cidade então ela tem que crescer. O problema da poluição visual nas cidades é muito mais complexo do que parece. À primeira vista, exige uma investigação mais aprofundada, que leve em conta a complexidade das grandes cidades e suas interrelações com os agentes que a constituem, ora como produtores, ora como receptores das mensagens visuais. Então nós temos aqui um quadro que mostra uma paisagem urbana, posso encarar assim. Nós temos aqui elementos naturais, que seria então a vegetação, carros, a rua, os prédios e as próprias pessoas, é a constituição antrópica, mudando então as nossas paisagens urbanas. Segundo o autor Gordon Cullen, paisagem urbana é um conceito que exprime a arte de tornar coerente e organizado visualmente
o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o espaço urbano. Então, quando for visual, sabemos que é, sim, uma paisagem urbana quando contém edifícios, ruas, pessoas, carros, bicicletas, casas, hospitais, etc. Quais os tipos de paisagem urbana? Os principais tipos de paisagens urbanas, então seria o quê? Nas paisagens das cidades, paisagens urbanas. Predominam os elementos culturais ou humanos, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças e estabelecimentos comerciais. Os elementos naturais parecem ausentes, né? É como essa foto aqui. Quando nós falamos de elementos naturais, é quase que ausente, porque tem mais ação antrópica, que seria a ação do homem, do que a própria natureza, né, em si. Qual a diferença da paisagem rural e urbana? Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. E as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. Olha lá, nós falamos um pouquinho de região, né? Tem tudo a ver. As pessoas que vivem no campo, em sítios, chácaras, fazenda e etc. Então é fácil nós compararmos quando existem, então, paisagens urbanas e paisagens rurais. O que está relacionado a urbano, cidades. O que está relacionado, então, a rural, são as famosas fazendas, chácaras, sítios, etc. Quais são os tipos de paisagem que existem? Tipos de paisagens. Existem 2 tipos de paisagens naturais e humanizadas. Então, tem 2 tipos, as naturais e humanizadas. São aquelas em que não existiu qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofrem transformações causadas pelo homem. Então, paisagem 100% natural é aquela paisagem que não sofreu alteração antrópica do homem de nenhuma forma. E tem, então, aquela paisagem que sofreu, sim, a ação humana, então não é 100% uma paisagem natural. Então, vamos lá. E dessas discussões surgiram várias maneiras de entender a paisagem, que podemos considerar como tipos de paisagem. Vamos lá? Paisagem estática, paisagem climatobotânica, transformação das paisagens naturais pelo homem, paisagens urbanas e rurais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Fica com Deus.